Então estamos aí com a quarta aula de hoje, né? Então nós estamos ainda na parte primeira do nosso tema do querigma e o tema de hoje então é a salvação, tá bom, gente? Então tenho aí, né, uma boa aula e possamos então participar dignamente desse momento, tá bom? Então prestem bem atenção, vamos então fazer uma forma sucinta. Pretendo, né, não ser muito extensivo aí na nossa aula de hoje, tá bom? Então, porque as aulas estão sendo bem compridas, né? Teve aula aí que é quase mais de meia hora aí de aula, né? Então vamos lá então. Pessoal, então vamos lá então, o tema da salvação, né? Um tema muito importante, é o terceiro tema do nosso querido. A gente vai fazer então uma revisão aí do que foi passado para vocês já na primeira aula, tá bom? Então, terceiro tema do querigma, a salvação, trata-se do grande projeto de Deus Pai para os seus filhos. A salvação de Deus chegou a nós através de seu Filho Jesus Cristo. Jesus é a realização das promessas de libertação do Pai desde o momento da queda dos homens, manifestado na história do povo hebreu no Antigo Testamento. Jesus realiza a salvação instaurando o reino de Deus com a sua vida, com a sua paixão, com a sua morte e com sua ressurreição. Através do ministério da igreja, Jesus continua salvando a humanidade no decorrer da história, tá bom? Então isso daí aí um pequeno resumo aí da aula de hoje, tá bom? Então nós conhecemos a pessoa de Deus, estudamos, né, esse Deus, né, que é amor e que gera em nós, né, a vida. Uma vida então para não ser vivida de qualquer forma, mas pautada ali naquilo que é a essência dele, que é a santidade, que é o amor, né? E esse amor faz com que nós agimos praticando o bem. E quando então não praticamos o bem, nós ocorremos em pecado. O nosso segundo tema foi o pecado. Então, pecado, a gente percebeu lá que gera um rompimento consigo mesmo, um rompimento com Deus, um rompimento com os demais irmãos e irmãs. Tá? Então, ela tem, né, uma dimensão pessoal e também uma dimensão social, pois, né, rompe o nosso relacionamento para com Deus e para com o próximo. Nós então rompemos com o amor divino, praticando o que é mal. Isso então tem uma consequência pessoal para mim e uma consequência também social que envolve então outras pessoas na sociedade. Então há uma disseminação do mal que faz então com que as pessoas não sejam felizes totalmente. E então há uma promessa de Deus. Então houve, né, aí a questão do pecado. Nós temos lá, né, a origem do mal, né, a gênese do mal, lá naquela história de Adão e Eva, né, cometeram então pecado da desobediência a Deus, de por lá e comer então aquela fruta, né, e daquela árvore que era proibida para eles, né? Então foi a única restrição que Deus fez no paraíso para que Adão e Eva pudessem viver bem. E eles então vão desobedecer, são enganados, né? E acabam então trazendo para a humanidade o pecado, o mal. E esse mal então tem, né, solução, e através então da salvação que Deus então oferece a nós como graça na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos aí uma longa história da salvação chegando até nós. Então ela rompe, né, a questão pessoal também, né, a minha micro história da salvação, ou seja, né, quando eu reconheço o meu erro, o meu pecado, eu peço então perdão a Deus, então tem a minha história com Deus, uma história de salvação. E também uma macro história da salvação, que é então aquela salvação que ocorre dentro da história, que nós então vamos estar compreendendo e falando um pouco com vocês a partir de então, tá bom? Então vamos, né, iniciar aí com a nossa oração, nos preparando. Essa oração que eu preparei para vocês, né, ela tem, né, praticamente um resumo dessa história da salvação, desde a queda até então a manifestação de Jesus Cristo, ali então no hino que foi atribuído a Zacarias, o pai de João Batista, que está nos primeiros capítulos do evangelista, no Evangelho de Lucas, que vem falar então sobre, né, logo quando João Batista nasce, Zacarias então canta um louvor a Deus, volta a falar e canta então esse louvor a Deus, manifestando ali a micro história, né, um resumo, aliás, né, da história da nossa salvação, né, na história, tá bom?
na nossa história particular, cada um de vocês então tem a sua história de amor de Deus, né? Onde você foi tocado, onde você foi então, né, trazido ali a pensar, né? Poxa vida, como eu fiz caca na minha vida e que agora então eu quero melhorar, tá legal? Então vamos lá então compreender um pouco, deixa eu achar aqui o slide para vocês, tá bom? Achei aqui, então oração inicial. Vamos então para a oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, então vamos lá conhecer esse hino do Benedictus, esse hino então que está no Lucas. Bendito Deus de Israel, que a seu povo visitou e deu-nos libertação, enviando um Salvador da casa do rei Davi, seu ungido servidor. Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos mais antigos, quis libertar o seu povo do poder dos inimigos, lembrando-se da aliança de Abraão e de seus antigos. Fez a seu povo a promessa de viver na liberdade, sem medo e sem pavores dos que agem com maldade, e sempre a ele servir na justiça e na santidade. Menino, serás profeta do Altíssimo Senhor, para ir à frente aplainando os caminhos do Senhor, anunciando perdão a um povo pecador. É ele o sol oriente que nos veio visitar, da morte e da escuridão vem a todos libertar. A nós, seu povo remido, para a paz faz caminhar. Ao nosso Pai demos glória, e a Jesus louvor também. Louvor e glória igualmente ao Espírito que vem. Que nosso louvor se estenda hoje e para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meu irmão, minha irmã, vamos então abraçando aí mais uma vez este momento de oração, a graça de Deus. Então, a salvação é uma graça que o Senhor concede a nós. Vamos compreender então. Então, desde Adão até os dias de hoje, Jesus então, né, Deus opera, constitui conosco uma história de salvação. Desde o primeiro homem que pecou até o momento, né, hoje então salientado aí pela igreja, que é sinal então do amor de Deus sobre a terra, é sinal então da salvação de Cristo sobre o mundo. Bom, então vamos lá compreender então todo esse mistério de salvação, buscando aí a nossa integridade, tá bom? Então vamos fazer aí, né, pegar aqui um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 18. Assim como da falta de um só resultou a condenação de todos os homens, então pela falta de Adão veio sobre o mundo o pecado. Então, pela desobediência dos nossos primeiros pais, né, do primeiro homem, veio, né, ao mundo, né, todos os homens, né, por herança, adquiriu aí o pecado, o mal. Do mesmo modo, da obra da justiça de um só resultou para todos os homens a justificação que traz a vida, ou seja, que traz a salvação. Então, pela obra de justiça que Deus operou através de Jesus Cristo, resultou para toda a humanidade a justificação, a salvação. Então nós, né, não morremos mais, nós apenas, né, continuamos vivos na graça de Deus. Então a partir de Jesus tudo é graça para cada um de nós. Tá bom? Então vamos lá então, que, né, então a teologia bíblica, né, a teologia então cristã, vem falar justamente dessa questão, né, da herança do pecado original, né, do primeiro pecado que originou então a desgraça para o homem, o afastamento de Deus e do próximo, trouxe então, a partir de Deus, ele institui uma graça para que o homem então fique livre deste mal e possa então viver em paz, viver a graça de Deus cada vez mais naquele projeto de amor que Deus quis então para todos antes da queda, tá bom? Então, essa pessoa então que é Jesus, né, que significa Deus salva, então o próprio nome de Jesus já identifica a sua missão, né, que é de ser o Cristo de Deus, né, ungido do Senhor, enviado do Senhor para cumprir a promessa que Deus faz lá no Antigo Testamento, através dos profetas, através de Abraão, através, né, de todo o povo de Israel antigo, de que ficaríamos libertos da escravidão do mal. Então, seríamos salvos de todo o pecado. Então, através de Jesus, por esse nome, vem a salvação de Deus. Deus salva. Então, o Cristo Jesus é o Salvador da humanidade. Então, nós temos que crer neste nome, nós temos que, então, exaltar esse nome, e por esse nome é que ganhamos, então, a salvação.
Então está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Tá bom, gente? Então vamos lá. E nós temos aí então a gênese do pecado. Né? O pecado introduz a humanidade na ofensa a Deus. Então lembra que a gente falou no encontro passado. Né? Então o pecado é um rompimento com Deus e com o próximo. Então dessa forma, o antigo Israel constata que seria apenas com a invocação do nome de Deus, do Deus Redentor, que se obteria o perdão dos seus pecados. Então, toda aí, né? Então, a questão do nome de Jesus, por que Jesus se chama Jesus, então tem a ver então com o desígnio de salvação que Deus então promete aos filhos seus, né, ao seu povo, para que possa então obter o perdão dos seus pecados e obter, né, a salvação que vem de Deus, né? Através então do nome de Jesus, que nós então já dissemos aí no slide anterior o seu significado. Deus então faz uma promessa de enviar o Salvador da humanidade pecadora, o Messias. Ele seria um ungido do Senhor, ele seria então o Cristo, né? O ungido, né? Cristo, a palavra Cristo significa ungido, deriva também da palavra crisma, né? Que é o ser ungido pelo óleo santo. Formaria com o seu corpo dilacerado e sangue derramado uma nova e eterna aliança com seu povo. Então nós temos, né, a gente vai falar depois no contexto bíblico, toda essa história de salvação. Então quando, né, o povo ficou escravo no Egito e depois é tirado do Egito por Moisés e faz, né, uma outra aliança. A primeira aliança foi com Abraão, depois foi uma aliança com Moisés. O povo então obedecer às leis, os mandamentos e assim então ter aí, né, a serem salvos, né, por Deus, né, sempre acompanhando. Mas, né, o homem sempre feriu essa linhagem, sempre continuou pecando, e porque a natureza, né, humana que a gente viu, né, de pecar, porém a gente tem que viver, né, sempre confiar em Deus e procurar amenizar aí as nossas atitudes pecaminosas, evitando de cometer os pecados. Tá bom? Embora Deus nos perdoe, nós não podemos abusar, né, que aí tem o limite do perdão também da misericórdia de Deus. Então, pelo corpo do Senhor, né? Então Jesus, quando ele se lança em sacrifício, ele forma uma nova, uma eterna aliança. Então não há outra aliança. Jesus é a aliança definitiva dos homens com Deus, tá bom? De Deus para com os homens. Então vamos lá, então. Então nós temos essa promessa que Deus faz, então, para o seu povo do Antigo Testamento. Na plenitude dos tempos, então, Deus envia o seu ungido nascido, né, o Salvador, nascido de uma mulher. Jesus é o cumprimento das promessas do Senhor. Nele, Deus salva toda a humanidade, liberta a humanidade de toda a escravidão do pecado e de toda opressão e possessão maligna. De todo pensamento, toda ação ruim, né, de toda opressão então, que o pecado causa, faz com que a gente então se deixe ser possuído também pelas forças do mal e pensamos apenas em fazer o mal às pessoas. Então toda essa questão aí a gente perde, né, aí a perspectiva da salvação, né? Deus oferece a salvação para todos nós através de Jesus e nós devemos então aderir de corpo e alma a esse nosso Senhor. Assim não existe abaixo do céu outro nome pelo qual sejamos salvos. Se confronta lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Então, Jesus é aquele que salva, né? Então, Jesus é o cumprimento das promessas do Senhor e é o nosso Salvador, tá legal? Então, vamos lá, então. Jesus, então, realiza a salvação querida por Deus Pai através de sua paixão, morte e ressurreição. Jesus não queria que nenhum dos que o Pai gerou se perdesse. Então, tá lá, ó. Isso aí não é palavra do Padre, não. É palavra, então, do próprio Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículos 14. E por isso, deu a sua vida em resgate de muitos. Aí você vê lá, mas continua lá lendo Mateus, né? Capítulo 20, versículo 28. E antes da sua ascensão, envia os seus discípulos para anunciar a salvação a toda a criatura, e todos os que crescem fossem batizados e fossem salvos. Lá então, Mateus capítulo 28, versículos do 16 ao 20, Marcos capítulo 16, versículos do 15 ao 16, e o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 6 ao 11. Então você vai ter aí, né? Então aqui a gente tem essa dinâmica, né? O homem peca, Deus promete então uma aliança de salvação para com eles e vai renovando essa aliança até chegar à plenitude do tempo em que Deus então envia realmente o Salvador, né?
na plenitude dos tempos, envia a sua forma de uma nova e eterna aliança. Então não haveria mais aliança com seu povo, a não ser a partir de Jesus, e nesse nome então todos serão salvos, e é chamado então, após a sua ascensão, a ascensão de Jesus, o retorno de Jesus, a glória celeste, e manifesta então a propagação de um povo, o novo povo de seu novo Israel, ali introduzido na pessoa dos apóstolos, que forma então a igreja e que continua então essa salvação. Jesus então envia-nos para dar continuidade à salvação que vem de Deus, a salvação que foi operada por Jesus. Ele autoriza então ser continuada por aqueles que creem em seu nome e manifesta esse nome de geração em geração, chegando até o nosso tempo, que é então através da nossa igreja, tá bom? Então que nós possamos, ser daí bons continuadores da promessa de Deus, Então, e Jesus realiza essa salvação de uma forma universal, viu, irmãos? Não é para mim, não é para você, é para todos, e seja, para todos os povos, para todas as pessoas. E por isso, então, o papel da igreja de anunciar a todos, de levar a evangelização para todos e mostrar-se Jesus que salva para todos. Porém, nem todos serão salvos, porque muita gente não vai crer, que Jesus é o Senhor. Então, como ele próprio diz a palavra, o nome do Senhor Jesus, todos são salvos a partir da fé manifestada e testemunhada. Então eu falo assim, não, eu gostei desse Jesus, eu confio nele, eu tenho fé nele, e eu testemunho essa fé, eu pratico essa fé no meu dia a dia, ensinando outros a ter a fé em Cristo, ajudando outros a manter acesa a sua chama de fé. E somos chamados então a ter essa integridade de fé, tá bom? Testemunhar essa fé com amor, com coragem, com bastante dedicação a Deus, Então a igreja é essa comunidade, de pessoas enviadas a continuar a obra de salvação operada por Jesus através do anúncio e ensinamento de seus atos e palavras. Assim, a igreja é sinal de salvação para toda a humanidade. Então é tipo um sacramento, A igreja é o sacramento de Cristo. Ela é então continuadora da salvação para as pessoas. Então quando ela anuncia Jesus, quando ela então continua o que Jesus iniciou, a salvação, ensinando as pessoas a praticar o bem, a não se autodestruírem, a não fazer guerra, a não serem violentos, a não cometerem crimes, a não serem corruptos. A igreja então é sinal da salvação, trazendo então para as pessoas que elas devem então traçar um caminho que seja de bem para todos e não de malefícios para as pessoas. Então nós somos chamados, nós não somos autorizados por Deus a praticar o mal, somos chamados e autorizados por Deus a praticar o amor, e por isso então a igreja é sinal da presença de Deus na vida da sociedade, na vida de todos os homens e mulheres da terra, tá bom? Então não vamos achar que a igreja ela é detentora de maldade, a igreja está aí para fazer o bem. Então se você é igreja e está fazendo mal, vê aí o seu condicionamento aí de cristão, tá bom? Então você está testemunhando uma fé que deturpa aí o sentido da própria vida e existência de Jesus, tá bom? Então vamos lá então. Então vamos para a nossa lição de casa, exercício aí para a gente poder ter um feedback de vocês, tá bom? Então vamos lá então. Qual que é a lição de casa hoje? Vamos lá, vou passar para vocês agora. O que você diz sobre a salvação, sobre a universalidade da salvação? O que você entendeu sobre Jesus veio para salvar a todos, Então, qual que é o seu entendimento disso? O que você diz sobre a universalidade da salvação? Você acredita realmente que Jesus veio para salvar a todos? E a segunda pergunta, a salvação consiste em crer que Jesus é o Senhor? Então lembra que a gente falou, Então eu adquiro a salvação a partir da fé no nome do Senhor. Então quando eu invoco o nome do Senhor, vem sobre mim a salvação, só que eu tenho que invocar esse nome realmente com muita fé. Então a fé salvou, lembra aqueles outros passagens bíblicas que nós vemos aí nas missas? A salvação consiste em crer que Jesus é o Senhor. Então eu creio que Jesus é o meu Salvador. Então eu sou salvo. Bom, então nós temos lá aquelas passagens do envio, que Jesus fala então somente lá em
Mateus, né, e também Marcos, né, e todos que crerem serão salvos e forem batizados. Tá bom? A igreja, a comunidade, é sinal da salvação de Jesus na história da humanidade. Vocês, né, a igreja diz que, né, na sua teologia bíblica, a partir de textos bíblicos, a partir aí do seu fundamento teológico, a igreja afirma que ela é sinal da salvação de Jesus na história da humanidade. Você concorda? O que você acha? Então vamos lá, né? Então você também considera que a igreja, a comunidade, é sinal, é continuação da salvação de Jesus na Terra? Ela então ajuda o homem a ser salvo? Então vamos lá, então, que você possa estar respondendo essas perguntas, tá bom? Então nós temos aí, né, como referência bibliográfica, o temário do Catecismo da Igreja Católica sobre salvação, tá bom? Então talvez se você procurar na internet você vai achar. E como eu peguei o meu catecismo, então fiz a pesquisa na internet. Então você vai lá, salvação. Então esse catecismo que eu usei é da editora Vozes, da edições Loyola, tá bom? E o livro, né, do padre Alfonso Navarro, Evangelização Querigmática, primeiro anúncio, na página 23 e 24, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, então nós temos aí, né, alguns avisinhos aí para vocês, tá bom? Vamos então passar para vocês aí sobre a importância, né, da nossa participação na missa, tá bom? Então, primeiramente aí a participação da missa, se agenda seu horário, participar da missa, ou, né, assiste às nossas missas aí pela nossa página do Facebook, que a catequese e a missa elas têm a continuidade, tá bom? Então você vai conhecendo, vai, né, transmitindo. Antigamente a gente fazia encontros nas casas, mas por enquanto ainda está impedido, assim como está impedido também o nosso encontro para a catequese, tá bom? Então vamos fazer de forma virtual. Então hoje a gente participa da comunidade de outra forma, né, virtual, sendo instruídos, né, através da nossa página do Facebook e por essas aulas, né, virtuais. E também aí você pode estar participando da missa desde que você agende e venha lá com todo, né, obedeça a todos os protocolos de segurança, tá bom? Que a secretaria vai informar vocês também se é a primeira vez que você vem na missa nesse período da pandemia, tá bom? E também a importância, né, das aulas, tá bom? Então não vamos deixar, né, acumular as aulas para assistir, porque tá vendo, tá ficando, já deu 22 minutos de vídeo aqui e eu ainda não falei tudo que tinha que falar, tá bom? Então que a gente possa, né, tá aí, né, nos nossos estudos, estar, né, sempre atentos àquilo que a gente deve fazer com responsabilidade. Também, né, eu vou, né, dar um puxão de orelha, né, que nem todos estão participando das aulas, tá bom? Então esse feedback aí que nós temos aí no final dos vídeos, né, pouca gente está respondendo. Então vamos lá, pessoal, vocês assumiram um compromisso de fazer as aulas para poder regularizar a situação e vocês, né, poderem batizar aí os seus afilhados. Então essa chamada de atenção é mais para quem está fazendo a crise, é por causa do batismo de afilhados, são chamados aí para serem afilhados, para serem padrinhos ou para batizar os seus filhos, tá bom? Seus sobrinhos, netos. Então vocês assumiram o compromisso de fazer a catequese e a gente, né, abriu aí uma exceção à regra para que vocês pudessem batizar os afilhados de vocês sem terem o sacramento da crisma por enquanto, né, mas de fazer a aula, poder então serem crismados e assim então poder, né, ter aí regularizado também a situação do batismo do seu afilhado, viu? Então, se você está usando de má fé, prometeu e não está cumprindo, pensa bem. Então, você está enganando a quem? Tá? Então, paga chato, ele cobra, e porque a gente, né, abriu uma exceção por causa da pandemia, por causa então da necessidade de vocês. Agora vocês precisam colaborar também com a promessa que vocês fizeram no dia do batismo, com o compromisso que vocês afirmaram conosco, né, com a nossa paróquia, de poder, com o nosso arcebispo, de poder então dar continuidade aos estudos da catequese, receber o sacramento da crisma, poder então equalizar aí, né, sanar pela raiz aquilo que não está sanado aí por causa do batismo, tá bom? Então vamos lá. Então espero que vocês deem o retorno de vocês com exercícios aqui nas aulas, para a gente poder então ter aí aval para crismá-los depois ao final do curso, tá bom? Então vamos lá. Então
Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Então, aqueles que estão fazendo a catequese apenas também, né, para regularizar a situação de vocês, então desconsidere o aviso, tá? Então, vocês estão fazendo certinho. Mas tem muitos aí que não estão fazendo o combinado, tá bom? Então, vamos lá fazer o combinado, que não sai caro, tá bom? E vamos lá, pessoal, estudar aí, que Deus abençoe a todos, tá bom? Então, vamos então encerrar esse nosso encontro, essa aula de hoje, para a gente poder então ter aí paz em nosso coração. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa aula para todos vocês. E até a próxima vez que a gente se encontrar aí, tá legal? Um abraço.